A teologia sistemática é um ramo da teologia que busca organizar e sintetizar os ensinamentos das Escrituras de maneira coerente e lógica, com o objetivo de oferecer uma compreensão clara e estruturada da fé cristã. Ao contrário de outras abordagens teológicas, como a teologia bíblica, que examina o desenvolvimento da revelação ao longo da história, ou a teologia histórica, que estuda as respostas da Igreja ao longo do tempo. A teologia sistemática procura construir uma visão geral e integrada das doutrinas centrais do cristianismo. Ela envolve a análise das Escrituras e a reflexão sobre temas fundamentais, levando em consideração tanto o conteúdo revelado nas Escrituras quanto as questões práticas para a vida cristã. O objetivo da teologia sistemática não é apenas apresentar doutrinas isoladas, mas conectá-las de forma a construir uma visão global de Deus, do ser humano, do mundo e da salvação. Ela busca respostas para questões sobre a natureza de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo, a criação, a queda, a redenção e a vida eterna. A história da teologia sistemática. A teologia sistemática tem suas raízes na Igreja primitiva, mas foi formalmente desenvolvida durante os primeiros séculos da era cristã, quando os teólogos começaram a buscar maneiras de sintetizar as doutrinas cristãs em um sistema coerente. No entanto, foi na Idade Média, com a obra de teólogos como Tomás de Aquino, que a teologia sistemática se solidificou como uma disciplina teológica formal. Com o avanço da Reforma Protestante, figuras como Martinho Lutero, João Calvino e outros começaram a construir sistemas teológicos distintos, com foco em doutrinas como a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras e a soberania de Deus. Já no período moderno, teólogos como John Owen, Wayne Grudem, Louis Berkhof, entre outros, seguiram desenvolvendo a teologia sistemática, refletindo as questões teológicas da sua época. Principais áreas da teologia sistemática. A teologia sistemática pode ser dividida em várias áreas temáticas, cada uma abordando um aspecto específico da fé cristã. As áreas mais tradicionais e amplamente aceitas da teologia sistemática são: teontologia, a doutrina de Deus. Este campo examina a natureza, os atributos e os atos de Deus. Ele trata de questões como a existência de Deus, sua soberania, sua onipotência, onisciência, onipresença, bondade, santidade e amor. Também explora a distinção entre Deus em suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Cristologia, a doutrina de Cristo. A cristologia se concentra na pessoa e na obra de Jesus Cristo, abordando questões fundamentais sobre sua natureza divina e humana, sua encarnação, sua morte expiatória, sua ressurreição e sua ascensão. A cristologia trata da identidade de Jesus e de como ele é o Salvador da humanidade. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia trata do Espírito Santo, sua natureza, suas obras e sua relação com a Igreja e os crentes. Ela explora questões como a obra do Espírito na salvação, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e o papel do Espírito na santificação dos crentes. Antropologia teológica, a doutrina do ser humano. A antropologia teológica estuda a criação do homem, sua natureza, sua queda e suas necessidades espirituais. Ela investiga o conceito de imago Dei, imagem de Deus, e as questões relacionadas à liberdade, ao pecado original e à necessidade de salvação. Soterologia, a doutrina da salvação. A soterologia trata do plano de Deus para salvar a humanidade, abordando o pecado, a redenção em Cristo, a justificação, a regeneração, a adoção e a glorificação. Também explora questões sobre o arbítrio e a obra do Espírito Santo na aplicação da salvação. Eclesiologia, a doutrina da Igreja. A eclesiologia trata da natureza, missão, governo e os meios de graça da Igreja. Ela aborda a identidade da Igreja como o corpo de Cristo, as ordens sacramentais, batismo e ceia do Senhor,
a autoridade das Escrituras e a função dos líderes da Igreja. Escatologia, a doutrina das últimas coisas. A escatologia trata dos eventos futuros, incluindo a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos, o céu e o inferno, a consumação do reino de Deus e o destino eterno da humanidade. Como a teologia sistemática funciona? A teologia sistemática é um esforço contínuo para articular e integrar as doutrinas cristãs de uma forma que seja fiel à revelação das Escrituras, consistente com a tradição histórica da Igreja e relevante para os crentes em suas circunstâncias atuais. Ao fazer isso, ela utiliza a razão, a história, a filosofia e a exegese bíblica para construir um sistema teológico.